Eu descobri que eu realmente queria ser professor depois que eu vim trabalhar na escola. Durante a graduação, na faculdade, em vários momentos eu pensei em trocar de curso, mas aí quando eu estava no terceiro período da faculdade eu comecei a trabalhar aqui na escola. E aí o ambiente escolar me fez ter certeza de que eu tinha feito a escolha certa. E foi aqui na escola que eu descobri que eu realmente queria ser professor de matemática. Ei, eu sou a Daniele, estudante da 2ª série, e hoje eu vou passar o meu recreio com o Guto, ex-professor do Colégio Batista. Ei, Guto, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Prazer estar aqui. Prazer também. E aí, me conte mais sobre você, onde você nasceu, como foi sua infância, onde você estudou. Bom, eu sou daqui de BH mesmo, nasci aqui na cidade. Tive uma infância na periferia de Belo Horizonte, então passei muitas horas do meu dia jogando bola na rua com os meus amigos, com os meus irmãos também. E a vida inteira estudei nas escolas públicas lá de onde eu morava também. Foi uma infância muito boa, mas eu sempre levei escola muito a sério. E naquela época, você já gostava da matemática, essa disciplina que hoje em dia você segue? Sim, matemática sempre foi uma das matérias que eu tinha as melhores notas na escola, mas, por incrível que pareça, eu não achava que eu fosse ser professor de matemática, porque eu gostava muito de língua portuguesa e de ciências. Apesar de ir bem na matemática, quando eu pensava que talvez eu pudesse ser professor, eu ficava, será que eu vou ser professor de português ou de ciências, biologia? Não pensava na matemática, não. E no vestibular, você teve alguma dúvida na sua escolha, alguma coisa influenciou? Olha, tive dúvida sim, porque na época eu já trabalhava. Aos 15 anos eu comecei a trabalhar numa construtora. Então eu tinha toda aquela influência de engenheiros, de administradores, então eu fiquei em dúvida sim na hora de fazer a inscrição para o vestibular em matemática e administração de empresas. Mas aí eu acabei escolhendo a matemática mesmo, foi uma feliz escolha. E por que ser professor? Eu descobri que eu realmente queria ser professor depois que eu vim trabalhar na escola. Durante a graduação na faculdade, em vários momentos eu pensei em trocar de curso, mas aí quando eu estava no terceiro período da faculdade eu comecei a trabalhar aqui na escola. E aí o ambiente escolar me fez ter certeza de que eu tinha feito a escolha certa. E foi aqui na escola que eu descobri que eu realmente queria ser professor de matemática. Mas como iniciou sua história quando você veio aqui para o Batista? Muito bem, eu estava no terceiro período da graduação e eu recebi uma proposta para vir trabalhar aqui no colégio como monitor do laboratório de informática. Trabalhei naquele laboratório do Escadão lá por 3 anos. Ninguém sabia que eu fazia matemática, porque eu não contava para as pessoas, eu sempre fui muito caladão. Eu trabalhei lá durante 3 anos, depois tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos de recuperação paralela, comecei a ensaiar a minha atuação como professor, até que no ano de 2008 eu comecei a trabalhar como professor de cursos de informática para jovens e adultos, num departamento que existia aqui na escola, que era a EJA, Educação de Jovens e Adultos. E eu comecei a minha carreira na educação de jovens e adultos e trabalhei por lá alguns anos, até que vim trabalhar nas séries finais. Ai, que ótimo. E onde você já trabalhou? Você ainda é professor? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, como te falei, numa construtora, uma grande construtora aqui de Belo Horizonte. Depois eu fui trabalhar numa transportadora também. Depois trabalhei na secretaria de uma igreja. Depois vim trabalhar aqui no colégio. Fiquei aqui desde 2004 até o ano de 2018. E qual matéria você mais gosta de ensinar para os alunos na área da matemática? Olha, por satisfação pessoal, eu adoro geometria. Como hoje em dia eu fico pensando muito no caráter utilitário daquilo que eu estou ensinando, se aquilo é útil, importante para os estudantes, eu gosto muito da matemática comercial e financeira. Não é um conteúdo muito explorado na escola ainda, né? Infelizmente, mas é o assunto em que eu acho que eu tenho mais propriedade, mais bagagem para poder falar. Porque eu acho que a matemática financeira ela é uma ferramenta para transformar a vida das pessoas, né? O conhecimento sobre matemática financeira. E esse é um tema até que muitos alunos da minha série vêm questionando os professores se eles vão ensinar matemática financeira, porque é algo que a gente vai usar
muito mais na nossa vida do que alguns outros conteúdos que a gente está vendo hoje em dia. Eu acho muito interessante. Exatamente. Eu penso assim, a matemática ela é uma linguagem, ela tem o seu caráter técnico, tem as suas especificidades como um campo do conhecimento. A gente não pode ignorar isso. Mas a matemática da educação básica, né, que vai até o ensino médio, ela tem que ter um caráter utilitário. Então, as coisas que os estudantes aprendem na escola, em qualquer área do conhecimento, na matemática não pode ser diferente, essas coisas têm que ser úteis. E a matemática financeira, se a gente pudesse eleger um conteúdo da matemática que talvez fosse o mais importante para a vida de um estudante, de uma pessoa, de um cidadão, é a matemática comercial financeira. Não adianta nada você aprender a resolver a equação de segundo grau, conhecer todas as fórmulas da geometria, se na hora de tomar uma decisão financeira você cai na conversa de um gerente e toma uma decisão que não é boa para você, por exemplo, por falta de conhecimento que você poderia ter adquirido na escola. E aí eu fiquei sabendo que você também decidiu ensinar além das salas de aula de uma maneira mais moderna, que é por meio do YouTube. Me conte mais. É verdade. Quando eu comecei a trabalhar aqui na escola, nas séries finais como professor de matemática, a escola estava começando um caminho com o uso de recursos tecnológicos. Então, vieram algumas empresas aqui, a escola instalou algumas lousas digitais, isso era uma super novidade na época. E um dos recursos que tinha nesse programa da lousa era gravar a tela do meu computador quando eu estava preparando as minhas aulas e eu podia publicar essas aulas na internet. Foi uma coisa completamente despretensiosa. Eu comecei a fazer isso pensando nos meus alunos que eu dava aula e falava para eles, olha gente, se vocês quiserem, coloquei essa aula na internet. Não tinha essa coisa, essa onda de YouTube que é hoje em dia. Não tem nada disso lá no ano de 2009. E aí eu comecei a colocar, sem muita frequência, algumas aulinhas lá na internet e isso acabou virando uma profissão também, um negócio. E seu canal já me ajudou demais quando eu precisava ali naquele último segundo entender alguma matéria, ainda mais quando você foi um professor no 9º ano. Você explicava, às vezes eu não entendia um detalhe ou outro, aí eu entrava lá no canal no YouTube e me ajudava muito na hora da prova, até hoje em dia também. Eu fico feliz de saber disso. E o público que hoje que assiste às minhas aulas são estudantes daqui, estudantes do Brasil inteiro, tem até pessoas de outro país, né? Acho que essa é a grande vantagem de ensinar na internet, porque a gente democratiza o ensino. Então eu não penso numa pessoa quando eu estou ensinando, né? E eu tenho o privilégio de receber vários depoimentos de pessoas que, assim como você, tiveram aquela dúvida esclarecida num momento de necessidade. Isso é muito legal. E eu vi também que você já tem mais de 100 mil seguidores no YouTube. E sua placa já chegou? Olha, eu sou super low profile, então sobre essa questão de placa, eu realmente nem sei muito bem como que isso funciona. Dizem que quando a gente atinge 100 mil inscritos e segue alguns outros requisitos, que o YouTube manda uma placa pra gente. E essa placa deve estar ou sendo preparada ou está a caminho. Quando chegar, eu conto. Ai, que ótimo. Tá bom? E aí, gente, agora nós vamos para o bate-bola. São perguntas rápidas e o Guto vai ter que responder num piscar de olhos. Ler um livro ou assistir um filme? Ler um livro. E qual? Um livro que mudou minha vida como professor. Se chama Um Mundo, Uma Escola. Qual o seu maior sonho? Ter saúde para poder conseguir viajar para lugares que eu ainda não viajei. Comida favorita, qual é? Massa. Música favorita ou cantor? Eu gosto de um monte de estilo musical. Gosto de pop rock, gosto de rock também, gosto de sertanejo, gosto de MPB. Gosto de ouvir música. Uma inspiração. Uma inspiração? Meu Deus. Gente, o que essa pergunta significa? A minha família. Uma saudade. Minha infância. Um lugar. Onde eu estiver. Um espaço preferido no Batista. Sala de aula. Algo que você nunca contou para nenhum estudante. Eu não sei nadar. Então, pessoal, o sinal tá quase batendo. Muito obrigada, Guto, pela participação. Imagina, eu que agradeço. Esse foi o Hora do Recreio. Toda semana temos um vídeo aqui no canal. Inscreva-se, curta, compartilhe e deixe aqui nos comentários sugestão de um próximo convidado. Muito obrigada e até a próxima.